Depois de uma formação de escrita para crianças, é tempo de conhecer o resultado final, neste caso 9 livros que vêm enriquecer a literatura infantil açoriana. Novos talentos aqui descobertos, cada livro com a sua história e essência nesta coleção purpurina. Depois da sua tese de mestrado, Flávia Medeiros, também ela autora, decidiu criar uma formação que permitisse escrever para crianças. O objetivo é fazer florescer novos autores infantis nos Açores. Eis terminada a formação, com mais um grupo, composto por mulheres que nunca desistirão. Depois da componente prática e teórica, a escrita criativa de cada uma delas está agora presente em livros já publicados e lançados através da coleção Purpurina, que reúne os livros de todas estas formações. Este ano já tínhamos editado 5 livros, que vem na sequência da formação que foi realizada em 2023, e este ano, em janeiro deste ano, já conseguimos desenvolver esta formação que agora se encontra em fase final, e o culminar realmente é o lançamento dos livros ao público. Temos um conjunto de 10 participantes, uma delas ainda não conseguiu concluir, mas em breve encontrará também a sua obra lançada ao público. A comemoração de 9 livros que permitem enriquecer a literatura açoriana. De janeiro a maio estiveram em formação, cada uma escolheu temas diferentes para os seus livros, muito focados nas suas próprias vidas. Cada um com a sua mensagem, valores e estilo, mas com a certeza que um livro espalha sempre um pouco do seu autor. O objetivo principal desse projeto também é diversificar ao máximo as temáticas que são disponibilizadas nestes livros. E é exatamente por isso que cada uma das pessoas que participou na formação e que agora se encontra com o seu livro editado, realmente tem mensagens diferentes. Foram contempladas na sua maioria pessoas que nunca editaram livros, de forma a que se sintam preparadas para fazer uma carreira de forma independente daqui em diante. Este é um suporte seguro para quem quiser editar. Muitos são os talentos por aí escondidos. Indubitavelmente que nós temos pessoas com muita capacidade para escrever, porque o que é que às vezes faz com que a pessoa sinta receio de editar? É realmente o suporte inicial. Esta formação dá este suporte, a pessoa traz já o seu talento, traz já o seu conhecimento na temática que vai desenvolver, e é na formação que conseguimos criar toda a estrutura, toda a maquete, e o livro fica completo na própria formação. A literatura açoriana para crianças ainda tem muito potencial pela frente e há necessidade de olhares mais atentos. Há uma necessidade de haver um olhar mais atento de toda a gente, de toda a sociedade, de todos os responsáveis, todas as bibliotecas, olharem para o livro infantil com a seriedade que ele tem, para que daqui a uma década nós consigamos estar num patamar diferente. Por isso, acho que podemos dizer que fica à vontade de continuar a apostar nesta iniciativa? Sim. Pelo menos já temos as inscrições abertas para o próximo ano, a partir de janeiro, e nós temos as inscrições abertas não só para quem esteja interessado na Ilha Terceira, como também numa vertente online, conseguir agregar as pessoas interessadas das outras ilhas dos Açores. Ouvindo a história de cada autora, Adília Parreira apresentou o seu livro Jardim das Plantas Esquecidas. Inspirou-se nos seus filhos, ela que é enfermeira de formação e que desde cedo sempre aprendeu a cuidar dos outros, incluindo do seu pai. E claro, este livro também é uma manta de retalhos, das memórias, das raízes, de gestos, de pessoas, de versões minhas. É o meu ontem, o meu hoje e o meu amanhã costurados em papel. E ainda há uma última parte da minha aldeia, a criança que eu fui, a menina que acreditava em magia, falava com flores e sonhava para lá do óbvio. Foi ela que começou esta história. Eu, adulta, apenas lhe dei palavras, ou não tivesse sido eu batizada pelas minhas colegas como a
Mãe das palavras. Todas nós temos um jardim cá dentro, às vezes florido, às vezes confuso, às vezes cheio de plantas esquecidas, e está tudo bem. Elas não desaparecem, só esperam que alguém volte a reparar nelas. No fundo, este livro é isso mesmo, um filho. Um filho feito de palavras, memórias e raízes. Um filho que agora lanço ao mundo, com o mesmo amor com que se deixa um filho partir, sabendo que vai seguir o seu caminho, tocar corações e, quem sabe, fazer florescer outros jardins por aí. Ana Figueiras, formada em Educação Infantil, mas empreendedora já há 8 anos, neste livro transmite os valores em que acredita e retrata uma história de superação, autoestima e confiança. Afinal de contas, eu posso, eu consigo. Quero começar por vos contar que logo na primeira aula, no primeiro desafio que fizemos, eu percebi exatamente a personagem que queria criar. A senhora, elegante, de pele escura, cabelo branco, olhos azuis e que usava sempre um lenço ao pescoço. Fui construindo a história a partir do meu trabalho pessoal, das recordações e de situações atuais do dia-a-dia. Tudo me inspirava para continuar a escrever. E o resultado ficou exatamente como eu imaginava. Tive algumas dificuldades em adaptar a história para crianças, mas consegui, concluí e ficou tudo certo. Mas o mais curioso é que só há 2 semanas, quando tive o livro físico nas mãos, quando o reli com calma e o levei às minhas emoções, é que percebi verdadeiramente a importância dessa história. Porque todos nós carregamos crenças que trazemos desde criança, aquela criança interior que às vezes guarda mágoas, que tem autoestima em baixo, que queria ser vista e não era, que olhava no espelho e não gostava do que via. Eu, aos 9 anos, era muito alta e muito magrinha e chamavam-me magrela. Essas coisas marcam-nos e muitas vezes nem percebemos o quanto. Foi ao reler o livro que percebi que esta história é a minha história. Que ali estavam as minhas crenças, as minhas inseguranças, as minhas alegrias e até algumas dores, e então tudo fez sentido. Perguntava-me muitas vezes, porquê uma mulher elegante e de cor? Porquê o lenço? E a resposta estava dentro de mim. A cor representa a figura paternal da minha vida, o cabé, e o lenço representa a minha mãe, porque a minha mãe sempre usou um lenço ao pescoço para trabalhar, para sair, para caminhar, para limpar a casa. Hoje, até quando está de fato de treino, sempre tinham um lenço. Era impossível o lenço não existir neste livro. Ele é a figura principal desta história. E os olhos azuis, acredito, que representam o meu filho. Quando percebi isto, agradeci ao meu subconsciente, porque ele colocou no livro aquilo que é verdadeiramente importante para mim. As pessoas que moldaram quem eu sou. Anastácia apresenta a lenda secreta das abelhas, licenciada em Educação Básica, sempre gostou de contar histórias para crianças. Eu já publiquei um livro infantil e foi devido a esse meu primeiro livro, onde falei sobre uma fantástica planta de porta-arbóreo, um dragoeiro que vive no meu jardim, que eu resolvi continuar a falar sobre o meu jardim. Por isso agora foram as abelhas as protagonistas. O meu marido tem colmeias e isso faz com que haja conversas entre nós sobre esses insetos admiráveis e essas conversas transmitiram, de certo modo, o conhecimento que tenho aqui neste livro sem ser necessário pesquisar muito. Pesquisei sobre as lendas, sobre o misticismo que as abelhas nos trazem. Encontrei várias lendas engraçadas, desde a lenda de contar às abelhas, a lenda do hidromel, a lenda, não propriamente uma lenda, mas que toda a gente conhece, quando uma abelha entra na nossa casa traz sempre uma boa nova, ou seja, tudo de bom que está associado a estes insetos maravilhosos.
A segunda razão também tem a ver com a minha segunda publicação de um livro, porque ao escrever para crianças, acreditem que é maravilhoso, é engraçado, é giro, mas também é uma grande responsabilidade, porque nós estamos a transmitir informação às crianças e por isso as abelhas acho que seria e foi um bom tema para transmitir conhecimentos sobre as abelhas, até porque nós todos temos consciência do papel que elas têm no nosso planeta. Por último, a terceira razão foi o convívio que houve entre nós neste grupo, porque nós estivemos na Ilha das Flores, e quem fala em flores, obviamente que pensa em abelhas. Estivemos lá sem a nossa família, só a escrever, só mesmo escrever para crianças. Esses momentos que eu passei e tudo o que eu levei e tudo o que eu trouxe, de certa forma também trouxe um bocado da lenda das abelhas comigo, da Ilha das Flores. Já Carla inspira-se nas suas filhas e na sua carreira como bombeira. Deixa uma mensagem sobre altruísmo. Tem de ser de dentro de nós, ajudar o próximo sem querer receber alguma coisa em troca. Na minha profissão nós ajudamos, mas acho que é algo que vem de dentro de nós, querermos o bem do próximo sem mesmo o conhecermos. Nós podemos todos dar a mão a alguém que precisa e olhar para os outros com mais cuidado, com mais empatia, com mais amor. Passar isso às crianças, que é triste. Hoje em dia as crianças estão constantemente em conflito e elas precisam de entender que nem tudo existe maldade, que o repreender não é um ataque, é para eles serem melhores, e o altruísmo está em todo lado. Nós não precisamos receber dinheiro para fazer o bem. Na minha profissão nós temos formação, conhecimento para ajudar a melhorar as condições em que aquela pessoa se encontra, mas o dar um bocadinho de nós, que é um abraço, escutar, um sorriso, isso vai para além da formação que nos é transmitida, isso tem que vir de dentro de nós. Débora Costa sempre foi criativa e capaz de se reinventar, empreendedora e mentora de vários projetos, quer incentivar os outros a fazer o mesmo. A sua infância, passada à volta da padaria da família, influencia o livro. Eu cresci a brincar e brinquei a crescer tudo ao mesmo tempo, tipo multitasking, em formação desde muito cedo naquela carrinha. Enquanto as outras crianças brincavam nos quintais das avós, eu estava na carrinha do pão a abrir negócios imaginários. Se isto não é vocação, então eu não sei o que é. Na altura, eu estava só a transformar o meu tédio em brincadeiras, mas hoje, e principalmente ao escrever este livro, vejo o quão poderoso é dar espaço à imaginação e brincar. E através do faz de conta que uma criança aprende a resolver problemas, criar soluções, a comunicar, a liderar e a testar ideias sem medos e protegido de julgamentos pela bolha da inocência. Na carrinha eu estava a inventar brincadeiras, sim, mas também estava a treinar a confiança, a criatividade e até a capacidade de improviso. Hoje vejo que aquela bagagem fez de mim quem eu sou hoje, e eternizar a Manena é homenagear a minha criança interior, que ainda hoje brinca, sonha e cria. Às vezes mais. A menina que ainda hoje vê um possível negócio em tudo à sua volta. Donzília Nunes dedica-se há 12 anos ao artesanato. Apresenta um livro que espelha esta sua paixão com uma narrativa apenas visual. Os seus trabalhos manuais saltam para as páginas deste livro no branco. O livro conta uma história só com imagens, convidando assim cada leitor, com as suas próprias palavras, criar a sua própria história conforme a sua imaginação. Todas as ilustrações foram feitas por mim, de modo artesanal, foram moldadas, recortadas, desenhadas, até obterem a forma que eu pretendia para cada personagem. No início não tinha essa ideia de ser um livro-álbum, mas a verdade é que a minha imaginação, enquanto escrevia a história, eu já via os bonecos todos com uma forma, parecia que já estavam na minha mão, já tinham tanta expressão facial e corporal que a história já estava toda lá contada, era mesmo uma narrativa visual. Tenho um recadinho para dar às minhas colegas que dizem que eu tive a fazer uma formação durante 6 meses para aprender a escrever e não escrevi foi nada. Não escreveu. Mas eu também sempre ouvi uma frase. Também sempre ouvi uma frase que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, por isso eu escrevi muito mais do que elas todas juntas.
A música na Montanha Encantada vem mostrar que a música pode ser uma fiel companheira e uma forma de tocar o invisível. É uma ferramenta preciosa para controlar as emoções. Para mim foi um desafio. Foi um desafio porque é muita responsabilidade escrevermos para a criança, porque as nossas crianças são as coisas mais maravilhosas que temos aqui e as nossas crianças é o nosso futuro. Então, se tratarmos bem as nossas crianças, se olharmos para elas com mais atenção, com mais carinho e que elas se sintam mais felizes, mais motivadas, teremos um mundo melhor. Não quero ser utópica, às vezes sou chamada de utopista, mas não tem problema, eu prefiro ser utopista. Voltando, então, agradeço imensamente a todos pela presença. Agora, este livro nasce na intenção de contribuir para uma forma humana das nossas crianças, oferecendo-lhe uma história. A obra procura dialogar o cotidiano do nosso dia a dia, trazendo nessa narrativa para alcançar as escolas e a família, acreditando que a educação se fortalece quando há colaboração entre comunidades, instituições e famílias. Por isso, esta publicação representa não apenas um marco pessoal, mas também um gesto coletivo de compromisso, de cuidado e de esperança. É um material pensado para que, através de palavras, possa auxiliar os educadores, orientar pais e inspirar crianças ou jovens, construindo um ambiente mais alegre e harmonioso em todas as nossas ilhas dos Açores e também para além, porque penso que esse livro também atravessará os nossos mares e chegará ao Brasil. Com o Sapinho Yoga conhecemos um pouco de Lisa Santos, que pratica yoga para trabalhar a sua própria aceitação, uma prática que deve ser exercida por todos. Em relação à mensagem que eu gostaria de passar com o meu livro, é que o yoga não são só posturas físicas, é também um espaço que criamos durante a nossa prática e que nos permite observar e ficar atentos aos nossos estados emocionais. Para mim, acho que é muito importante que as crianças saibam que todos nós vivemos emoções muito fortes e que embora por vezes estas possam ser desconfortáveis, é importante senti-las e falar sobre elas. Porque o yoga é um conjunto de ferramentas que podem ser usadas no dia-a-dia fora do tapete. Então com esta história, espero incentivar o diálogo entre adultos e crianças sobre os sentimentos e emoções e permitir também um bocadinho de brincadeira entre eles através das posturas físicas. Margarida dá-nos a conhecer a Mosquita, uma vez que também está habituada a contactar diariamente com histórias de mudança e coragem. Fala-nos de imigração e de um mundo com mais empatia. Temos de aprender com quem vem de longe. A formação Escrever para Crianças foi para mim uma verdadeira aventura criativa, onde descobri que escrever é também uma forma de viajar, de conhecer o outro e de nos conhecermos melhor. Hoje tenho o privilégio de ser a última a partilhar a minha história, a Mosquita, e isso deixa-me extremamente feliz, porque nela cruzam-se algumas das personagens que nasceram das histórias das minhas colegas. Portanto, nomeadamente a tartaruga sábia, as abelhas trabalhadoras, os sapos meditativos, as borboletas viajantes. Todas elas reaparecem aqui como se as nossas histórias dessem mãos, onde cada uma acrescenta cor, uma voz e uma mensagem diferente. Na minha história, o Ramon, um jovem touro sonhador, e a irreverente Mosquita partem numa viagem em busca do paraíso. Pelo caminho conhecem muitos animais migratórios e percebem que todos procuram algo. Um lar, um recomeço, um lugar onde possam ser realmente felizes. E respondendo à questão daqui da Dulce, o que podemos aprender? Aprendemos a ver o mundo pelos olhos dos outros. Que quem chega traz histórias, tradições, saberes que nos enriquecem. As diferenças não nos afastam, unem-nos. E mais,
Será que o paraíso é um lugar ou aquilo que levamos connosco? Pergunto eu. O Ramon também percebeu na minha história que o paraíso não está no mapa, está dentro de nós, na forma como olhamos a vida, na amizade, na paz que sentimos quando aceitamos quem somos e valorizamos o que temos. Tal como os personagens das nossas histórias, também nós migramos um bocadinho durante a formação. Viajamos pelas palavras, partilhamos ideias, criamos laços e regressamos diferentes. Num dia de emoções ficam não só apenas estes livros que podem ser desfrutados pelos mais novos, mas também parte de cada uma destas novas autoras.